Vamos entender em alguns pontos o que aconteceu na já histórica reunião entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula, que aconteceu aqui em Kuala Lumpur, a capital da Malásia. Eu estava lá, eu vim aqui fazer essa cobertura, entrei na sala entre os dois, junto com a imprensa americana e a imprensa brasileira, e consegui fazer uma pergunta para o presidente Donald Trump. Eu perguntei o seguinte: o senhor está disposto a retirar, pelo menos temporariamente, as tarifas contra o Brasil enquanto as negociações entre os dois países continuam? Ele disse que acreditava que os dois lados poderiam avançar e que seria muito rápido. Guardem essa informação. Bem, o que aconteceu depois que a imprensa saiu? O presidente Lula ficou na sala, obviamente, com o presidente Donald Trump, ministros brasileiros, secretários americanos, que são os equivalentes a ministro nos Estados Unidos. Tiveram alguns pontos que eles discutiram e tiveram alguns resultados. Em primeiro lugar, o presidente Lula pediu o fim do tarifaço contra o Brasil e também pediu que, enquanto as negociações complexas entre os dois países estão continuando, que o presidente Trump suspendesse o tarifaço pelo menos temporariamente. Resultado, Trump topou criar ali uma comissão, um grupo com os ministros brasileiros, os secretários americanos, para que eles começassem a discutir imediatamente essa questão. Então, foi positivo para o Brasil. Existe uma perspectiva de que a negociação evolua. Segundo ponto, o presidente Lula pediu o fim das sanções contra autoridades brasileiras. Por exemplo, os ministros do STF, o Alexandre de Moraes, que levou uma sanção com a Lei Magnitsky, e outras sanções contra autoridades brasileiras, como, por exemplo, a questão da suspensão de vistos de viagem contra ministros. O presidente Trump não se comprometeu a fazer isso, mas disse que iria provavelmente estudar alguns dos casos. Terceiro ponto, o presidente Lula falou, por exemplo, sobre questões geopolíticas. Ele se ofereceu para eventualmente mediar aquele conflito que está crescendo entre Estados Unidos e Venezuela, inclusive com os americanos torpedeando e afundando barcos que supostamente seriam de narcotraficantes. Mas, no fundo, o que os Estados Unidos querem é o fim da ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. O presidente Lula diz que tem excelentes relações com a Venezuela, que neste momento não reconhece a vitória do Maduro, mas que é importante ter a paz na América do Sul. O presidente Trump também não pediu para o presidente Lula fazer essa mediação. De uma maneira geral, a reunião foi muito positiva para o Brasil, especialmente na questão principal, a questão das tarifas. Basta lembrar o seguinte: há um pouco mais de um mês, os Estados Unidos aplicavam sanções contra autoridades brasileiras, os funcionários americanos iam às redes sociais para criticar o Brasil e tudo isso acabou rápido, em um mês, desde que o Trump e o Lula se encontraram pela primeira vez às margens da Assembleia Geral da ONU. Depois disso, os dois ainda tiveram uma teleconferência. Depois, o ministro Mauro Vieira foi a Washington encontrar pela primeira vez, numa reunião de trabalho, com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, o principal diplomata norte-americano, e essa aproximação acabou se concluindo na reunião entre o Trump e o Lula. Então, em um mês, nós saímos de uma grave crise sem diálogo para os dois presidentes determinarem as negociações, e negociações imediatas. Por isso, eu disse para vocês guardarem aquela informação do Trump. Ele me disse: nós vamos agir rápido, e os dois lados estão agindo rápido.